Olá, compatriotas! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal A Voz da Legalidade, no quadro Em Pauta. Eu sou Noé Gomes e peço já de antemão que você deixe o seu like e se inscreva no canal se ainda não se inscreveu, se você chegou pela primeira vez aqui no nosso canal. Lastimavelmente, meus queridos, a gente está vendo um cenário de guerra. E esse cenário de guerra, esse desastre, ele passa pela senha da morte, pelo desejo da morte, e não pela sua incompetência, mas por sabotar de fato a nossa população, né? Este cidadão que se diz presidente, ele realmente tem executado, ele tem feito um plano de execução da população brasileira. O jornal Hoje da TV Globo trouxe uma matéria que eu chamaria, né, e dei o título, inclusive, do vídeo, do cálculo da morte, né? O cálculo da morte desse desgoverno. A irresponsabilidade, isso tem que ser apurado. O estudo revela que se 2 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 fossem aplicadas por dia, 20 mil vidas seriam salvas por mês. Quer dizer, 2 milhões de doses por dia. Nós não temos a vacinação de 2 milhões de doses por dia. O nosso ritmo de vacinação é muito lento. E o genocida disse para o Capacho que estava ótimo o ritmo de vacinação no Brasil. Vejam o disparate que nós encontramos. E esse estudo da USP e da Unesp ainda revela um dado mais aterrador, mais assustador. Diz assim, 60 mil mortes poderiam ter sido evitadas se fosse mais rápida a vacinação. Como ela não é tão rápida, acaba acelerando o contágio e não o combate à Covid. Aí os senadores capachos de situação dizem assim, que não faltou para os municípios e nem para os estados, né? Respectivamente os estados e municípios, não faltou recurso financeiro para eles. Até inclusive o senador aqui, fascista do Rio Grande do Sul, disse que, acusou inclusive na última oitiva, ele falou lá que teve a farra, né, do dinheiro público, né, da saúde. Quer dizer que os municípios e os estados é que desviaram o recurso. A questão é que o PNI, o Plano Nacional de Imunização, é de responsabilidade do Ministério da Saúde. A distribuição das vacinas é do Ministério da Saúde, que vai repassar para os estados que repassam para os municípios. Esta é a sequência. Por quê? Porque é tripartite. A parte do governo federal não é feita. O governo federal não faz sua parte. E não consegue, então, os estados fazerem nem a sua, nem o município. Quer dizer, é um efeito cascata. Quando os estados e os municípios entraram, né, com ação ao STF, pedindo autonomia para comprar vacinas e insumos, o governo disse que isso estava tirando as suas competências. Não, é que o governo não quis fazer. E aí os estados e municípios tiveram que fazer. Por quê? Porque nós não temos um presidente da República, porque nós não temos um ministro da Saúde, porque nós não temos nada. Nós temos um bando de negacionistas e que estão defendendo o tal de tratamento precoce. Com certeza, né, eu não tenho as provas, mas com certeza vai chegar isso, a CPI vai mostrar isto, por interesses escusos, por interesses econômicos por baixo do pano. E é preciso que se averigue isso, porque daí fecha e a ligação entre a incompetência para matar a população e a corrupção inerente desse desgoverno. Onde dinheiro que era para ir para vacina foi para cloroquina. Ou para vacina que estava em fase embrionária. Enquanto se gasta dinheiro no que não deve, o que deve ser feito, deve ser comprado, não é adquirido. Aí também tem a questão, né, da briga com a China, e aí a gente perde a IFA, que é um elemento para se fazer as vacinas. Aí para a produção.
Aí acontece o quê? Acontece que lá vai o prefeito decretar, fecha, aí fecha tudo, aí abre de novo. Não dá nem o tempo certo, não foi feito o lockdown, como muitos dizem, em exceção lá em Araraquara, em outras regiões menores. Mas assim, o que acontece? Nós temos a matemática da morte, por quê? Porque não foi feito o isolamento social adequadamente. Não foi feita uma política de distribuição de renda, porque o auxílio emergencial é uma vergonha, indigno, e tampouco, aí, né, vamos ser realistas, tampouco a distribuição de vacina, porque a única coisa que hoje resolve o problema da Covid é vacinar a população. Se querem, vamos dizer, entre aspas, porque acho horrível esse termo, se querem uma imunização de rebanho, deveria vacinar todo mundo. Ter pelo menos, né, alguns especialistas apontam, pelo menos 70% da população para termos segurança para que o vírus pare de circular. Pelo contrário, o presidente a todo instante incentiva aglomerações, incentiva que o vírus circule. É o aliado número 1 do vírus e contra o povo brasileiro. Este governo é genocida, é assassino e temos que denunciar isso a todo instante. Porque não é mais uma questão de retórica, de querer simplesmente botar um rótulo no Bolsonaro de genocida. É porque a ação é genocida. Porque a ação de omissão, a ação de ir contra a vida do povo brasileiro. Portanto, as ruas têm que dar a resposta no dia 19. Temos que estar na rua. Use 2 máscaras. Se você achar que não tem segurança, use 2 máscaras. Leve um tubo de álcool gel. Mas vá para a rua para dizer fora Bolsonaro, para dizer que para mostrar para essa gente que quem não está contente, que o número de descontentes com o Bolsonaro é muito maior do que a claque que está em volta desse acelerado. Esta é a questão importante a ser colocada nessa semana. E esperemos mais, que a CPI mostre mais, que a CPI desnude e que faça as investigações com algumas figuras que, segundo o relator Renan Calheiros, vão ser investigados. Tomara que aconteça isso, porque, repito, a CPI está sendo sim útil para desnudar e para mostrar para a população que esse governo que prega honestidade é tão sujo quanto aqueles a quem supostamente ele se opõe. Porque, na verdade, até a oposição a esses é falsa. Tanto mais aquela coisa de dizer que combateram a Covid. Não combateram a Covid, não combateram a corrupção e levaram à morte do povo brasileiro e, é claro, por consequência, o desastre da nossa economia. É isto.